Então vamos entrar à conversa, que é esse o objetivo deste programa. Não só isto. É Então só o que é que isto. nós temos connosco? Como Nós primeira temos- convidada. Como primeira convidada hoje, nós temos connosco a doutora Michelle. Olá. Olá, como vai, Catarina? Hoje é um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho de informação sobre saúde, qualidade de vida, que é o que eu vivo, é o meu trabalho. Para quem está em casa, eu sou médica no Brasil, trabalho com medicina anti-envelhecimento, medicina esportiva e toda a parte de estética facial também. Muito Então, tudo bem. que fala de saúde. De calhar dentro a para altura fora, dos- de fora para dentro, a gente resolve tudo. Fez muito bem para começar. Resolve tudo. Do rosto ao corpo, a gente dá jeito. Fica tudo resolvido. Então, Vamos sim. conhecê-la um bocadinho. Não Pode entendi. ser? Podemos a conhecer um bocadinho? Claro, claro. Como é que era quando era pequenina? Já gostava desta área da saúde? Então, quando eu fiz uns 14 anos, eu entrei a primeira vez num ginásio. E comecei muito simples, como toda menina jovem. Comecei a fazer ginástica localizada, umas aulas aqui, alongamento. E, de um dia para o outro, eu entrei na sala de musculação. E nessa época, pensa, quase 30 anos atrás, não existiam mulheres numa sala de musculação. Era uma atividade muito masculina. E eu muito jovem lá, todo mundo me olhou, o que essa menina pequenininha está fazendo aqui? E eu comecei devagarzinho. E comecei a criar gosto, comecei a me identificar com o esporte, descobri que de fato era um esporte, que eu achava que era só mais uma atividade no ginásio, e o fisiculturismo é um esporte. Né? Não é só o culto ao corpo, né? Existe toda uma dedicação, um esforço, uma continuidade, uma rotina. Não é de um dia para o outro. Você tem que ter paciência, você tem que saber que é uma sementinha que você planta e devagarzinho você vai evoluindo, vai evoluindo. E eu me apaixonei por esse esporte. E aí, no meio disso tudo, eu resolvi fazer faculdade de medicina. Então, todo o conhecimento que eu já tinha na área esportiva, de alimentação, eu juntei para a parte médica. E falei, por que eu não vou trabalhar com isso? Já que eu aplico em mim e já sei tanto sobre isso, eu posso juntar minha formação médica e ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, a se cuidarem, saberem como se alimentar, como repor vitaminas certas, melhorar a qualidade do sono. E aí entra toda a parte de reposição hormonal também para uma mulher com mais idade ou para um homem com mais idade. Então, comecei a usar todo esse meu conhecimento que eu tinha para a medicina também e trabalhar com isso. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Eu trabalho nessa área. E sempre foi o seu sonho ou tinha outros sonhos anteriores? O meu sonho anterior, na verdade, a minha formação é cirurgia geral. Eu ia fazer cirurgia plástica, mas aí nesse meio tempo, eu estava na faculdade, eu estava na rua, todo mundo me pedia dicas, como é que eu faço isso, que treino que eu faço, que vitamina que eu tomo, o que eu como. E eu estava vendo que eu estava trabalhando de graça, assim, me paravam no elevador para pedir dica. Eu falei, gente, para fazer isso eu vou trabalhar com isso, né? É o que eu sei, é o que eu gosto. Então mudaram os planos. Aí a cirurgia plástica ficou para um segundo plano, que acabou que nunca fiz a especialização. Eu parei na cirurgia geral e comecei a trabalhar com essa área do anti-aging, que a gente chama, que é a medicina anti-envelhecimento. Né? Então foi mais ou menos assim que começou. E quando começou na parte da musculação, quando entrou para o ginásio, como é que foi? Foi assim, toda a gente a olhar para si, que já tinha referido, mas como é que foi lidar com esse estigma todo, com a parte das pessoas a dizer, mas ela é só uma miúda, como é que foi? Quando eu entrei mesmo para o ginásio com 14 anos, né, assim, eu era uma menina muito magrinha e simplesmente era muito jovem e chamava atenção por isso. O que uma menina magrinha, jovem, adolescente faz no ginásio? Levantando peso. Ao longo dos anos, o corpo foi se transformando, porque você vai ganhando massa muscular, você vai tendo o resultado do treinamento. Então, quando eu já tinha uns 21, 22 anos, eu já tinha um corpo diferente de uma menina da minha idade. Você já olhava para mim e já via, ela faz alguma coisa, acho que ela é atleta. E nessa época, pensa, quase 30 anos atrás, não era comum essa onda fitness que a gente vê hoje, inclusive nas redes sociais, as musas fitness e tudo. E hoje em dia virou é uma moda, mas moda. na época que eu comecei a transformar meu corpo, as pessoas olhavam estranho. Elas tinham uma estranheza. Então, eu andava na rua, as pessoas, uma cutucava a outra. Olha lá. Então, assim, não era no comum. Então, eu sofri bastante preconceito nesse início, né? De, nossa, cuidado que ela vai bater em você. E não tem nada a ver. Eu sou uma mulher delicada, eu nunca bati em ninguém. Então, as pessoas, mulher é grande, cuidado, não mexe com ela, que ela vai te dar um soco. Eu falei, que preconceito bobo, imagina, isso é um esporte. É porque a musculação é um esporte, eu acho que o fisiculturismo é o único esporte que você carrega no corpo. Né? Você pode ser o campeão número 1 de golfe, de futebol,
Na hora que você coloca a tua roupa e vai sair, ninguém sabe o que você faz. A musculação não. Você não tem como esconder. Tá óbvio o que a gente faz com o corpo, que é o culto, né? De ganhar massa muscular, de ganhar simetria. E é um esporte que exige dedicação 24 horas por dia. Porque não é só o tempo que eu estou no ginásio. Na verdade, é aquela hora diária. Eu treino 1 hora por dia. Só isso. Todos os dias? Isso, todos os dias. Quando dá, ou, às vezes não dá, né? Mas assim, a programação seria conseguir ir todos os dias. Essa hora que eu treino no ginásio é a menor parte de todo o resto. Porque o que eu faço nas outras 23 horas do meu dia? Eu tenho que me preocupar com a alimentação, os horários, o que eu vou comer, as quantidades, a qualidade do sono, o descanso. Então, é um esporte que você está pensando nele 24 horas por dia. Eu não posso fechar a porta lá do ginásio e falar, agora vou esquecer tudo que eu fiz. Senão o resultado não vem. É por isso que muita gente vai no ginásio, se dedica, tem uma continuidade, mas não tem um resultado proporcional. Porque falta todo o resto que precisa para você ter o resultado. Não adianta ir você para o ginásio, se dedica, até paga um personal caro, pega o melhor ginásio, com os melhores aparelhos. Na hora que a pessoa sai, ela come tudo errado, ela tem um nível de estresse altíssimo, não dorme direito, não vai ter resultado. Não vai. Tudo tem que equilibrar, não é? Tem. Para ter os resultados finais. Senão não vem. Então, assim, realmente é um tripé. Eu costumo falar para meus pacientes, são 3 pontos que você tem que harmonizar para você ter um resultado bom, né? Não só estética, mas saúde também, né? Você tem que ter um corpo em movimento. Esse corpo ele tem que estar em movimento. Não precisa ser só no ginásio, não precisa ser levantando peso, mas fazer alguma coisa que você goste, que dê energia para o corpo. Pode ser uma dança, pode ser uma corrida, andar de bicicleta, jogar um basquete, um vôlei, o que for. Movimento, alguma coisa que te dê prazer. Que você não esteja lá só porque tem que estar, porque dizem que é saudável. Então, você vai ter que achar uma atividade que você consiga dar continuidade. Então, corpo em movimento é importante. Depois, qualidade de sono, que é essencial. E as pessoas estão cada vez dormindo pior. Menos, porque cada vez a gente não tem é só muita menos, informação, então, cada vez muita informação em cima da gente, muitos afazeres, muitas tarefas, o dia está ficando muito pequeno e está faltando hora de sono. E uma coisa que as pessoas não sabem, sono não é quantidade de horas que você dorme, é a qualidade. Às vezes, a gente dorme uma noite inteira de sono, 10, 12 horas, e acorda quebrado. Fala, nossa, dormi tanto e estou cansado. E às vezes já tiraram aquele cochilo no meio da tarde, meia horinha, 15 minutinhos, você acorda e Fez a fala, diferença. valeu mais do que uma noite de sono, porque foi a qualidade. Porque o sono ele tem fases do sono, né? Você tem períodos que você está num sono mais profundo, depois você superficializa, depois você aprofunda de novo. É o ciclo do sono. Se você não completa essas fases todas, o teu sono não é restaurador. Ele não recupera o teu corpo e você acorda cansado. Então, é mais a qualidade do sono, se você cumpriu as fases e os ciclos do sono, do que a quantidade de horas que você dormiu. Porque se você dormir 10 horas e o sono for superficial, você não descansou. Uma das formas da gente saber, e é uma das perguntas que eu faço para o meu paciente na primeira consulta, é: você sonha? O período que você está sonhando é o período que você está no sono profundo. Ah, então boa, estou sempre pensando profundo. Então, uma pessoa que diz, doutora, eu nem lembro a última vez que eu sonhei, esse sono não está com qualidade. Se a pessoa diz, doutor, eu sonho, eu acordo, eu lembro de tudo que eu fiz, eu pulei, eu voei, eu fui para lá, o meu sonho foi maravilhoso. Essa pessoa está com sono restaurador. Então, é uma das formas que a gente tem de avaliar a qualidade do sono. Então, o sono seria o segundo ponto para a gente ter uma boa saúde e qualidade de vida. E o terceiro ponto é todo o equilíbrio químico do organismo. Né? Não pode estar faltando vitamina, os hormônios têm que estar equilibrados, o nível de estresse, a gente tem um hormônio chamado cortisol, que equilibra o nível de estresse, tem que estar sob controle. Então, a química do corpo também tem que estar saudável. E essa que é a minha parte, né? Que aí eu ajusto, a gente faz exames, vê como é que estão as vitaminas, como é que está o equilíbrio hormonal, ajusta essa parte e, paralelo, atividade física, alimentação e um bom sono. Aí a gente consegue trazer mais qualidade de vida para o paciente. Então, você vê que é multidisciplinar, não é uma coisa só. Ah, agora eu estou comendo melhor, eu vou ficar saudável. Depende. E o resto? E o resto, como é que está?
Então, tem que fazer uma análise desse conjunto. Aí sim você consegue ter qualidade de vida, consegue envelhecer bem. Porque se a gente pensar, hoje em dia, o ser humano vive cada vez mais. No começo do século, um adulto com 30, 35 anos era velho já, morria. Era normal morrer. Morria de doenças que a gente pensa, como é que antigamente morria de pneumonia, morria de diarreia, de dor de garganta. Então, a medicina evoluiu, a gente foi aumentando a expectativa de vida, estamos vivendo mais, mas, infelizmente, não estamos vivendo melhor. Melhor cuidado, sim. Então, às vezes, você chega aos 50 anos, cheio de doenças, tomando um montão de remédio, sem qualidade de vida. E talvez, pela expectativa de vida, ainda tem mais 50 anos pela frente. 50 anos assim, vivendo, tomando remédio, com dor, cansado, sem vigor. Então, também não adianta viver mais se não tiver qualidade de vida junto. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento da expectativa de vida com qualidade junto. Né? Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim na faixa dos 50 anos e falam, doutora, eu passei a vida inteira trabalhando, me alimentando mal, dormindo pouco porque tinha que trabalhar. Cheguei agora, eu tenho uma estrutura financeira para aproveitar a vida, que eu ficava esperando, não, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver isso, quando eu tiver... Aí eu relaxo. E agora que eu tenho isso tudo, olha como é que eu estou. Eu não tenho energia, não tenho vontade, tenho dor, não dá para viajar porque minha coluna dói no avião. Para passear, quando eu viajo, eu fico cansada, eu não consigo mais andar e passar o dia inteiro passeando nos pontos turísticos. Eu, com a minha esposa, eu olho para ela, eu perdi o interesse. Então, quer dizer, a gente passou a vida inteira um longe do outro, trabalhando. Quando a gente pode estar junto, a gente não tem mais vontade, porque ela está cansada, eu estou cansada, a gente só quer dormir. Então, assim, é essa a proposta que eu tento passar para meus pacientes. Aproveite hoje, porque o amanhã é sempre amanhã. Então, se você não aproveitar hoje, não, amanhã eu faço, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu vou fazer uma atividade física, amanhã eu vou ficar com a minha família, não vai chegar. Tem que ser aos pouquinhos. E não precisa ser nada muito radical. Agora eu só vou comer salada e frango, não como mais doce. Não vai dar certo. Não dá mesmo. Ainda bem que diz isso. Nada radical dá certo. Ou você vai conseguir fazer por um período e vai desistir. Então, se você nunca fez atividade física e quer começar, não põe na cabeça que eu vou fazer todo dia. É muito radical. Faz 2 dias por semana, já é uma diferença enorme. Você vai ganhar gosto, você vai se inteirando com a atividade, vai vendo se você gosta mesmo. Naturalmente, teu corpo vai falar, vamos fazer 3 vezes? Ah, estou sentindo falta, eu acho que eu vou fazer mais. Mesma coisa a alimentação. Se você tem uma alimentação completamente errada, come tudo errado, desde o pequeno almoço, jantar, belisca o dia inteiro. Não adianta você querer mudar tudo. Por que você não estabelece, pelo menos no pequeno almoço, eu vou começar a comer diferente. Uma refeição por dia primeiro. Vou fazer um omelete, eu vou comer uma salada de fruta, vou deixar aquele bolo, vou deixar aquela torta, vou fazer. Mudou uma refeição, virou hábito. Já está normal aquilo, já faz parte. Começa agora a mudar alguma outra coisinha a mais. E aí você vai criando hábitos. A gente sabe que para o ser humano deixar um hábito ou ganhar um hábito novo, ele precisa de pelo menos 21 dias. Então, se, por exemplo, todo dia à noite você senta na televisão, na frente da televisão, e está acostumado a comer um bombom. Você fez isso hoje. Tudo bem, só fez hoje. Amanhã você vai lá e faz de novo. Se depois de 3 semanas, 21 dias, você fez todo dia, aquilo virou um hábito. Para você parar de fazer é muito difícil. O corpo já pede. Ué, cadê o bombom hoje? Não vem? Pois é. A mesma coisa ao contrário, para você conseguir um bom hábito. Então, eu nunca fiz atividade física nenhuma, por exemplo. Vou começar a ir na academia. Fui hoje, fui amanhã. Depois de umas 3 semanas que você está indo, já fica mais fácil. O corpo já acostumou. É a mesma coisa parar de fumar, diminuir a quantidade de doces. Se você todo dia come doce, aquilo é um hábito. O dia que você não comer, o corpo vai falar, ué, por que não tem hoje? Cadê? Né? E a gente consegue ensinar o nosso corpo a ter hábitos novos. É que como demora esse tempo de 3 semanas, às vezes até um pouco mais, dependendo do tempo que você tem aquele hábito, a pessoa acaba desistindo.
É parar de fumar, é fazer dieta para emagrecer, é atividade física, é qualquer hábito que seja, né? O corpo ele precisa de um tempo. Então, se você não tiver a consistência, a persistência e a paciência mesmo de saber que uma hora vai ficar mais fácil, você volta para o hábito antigo, que é muito mais fácil. O corpo ele gosta da rotina, ele gosta do hábito. Então, se você não fizer nada, você vai continuar fazendo tudo igual, todo dia. Não vai mudar. Vai ficar igualzinho. O difícil é mudar, né? Sempre foi fácil para si entrar nesse estilo de vida, quando começou? Não entendi. Foi fácil para si entrar nesse estilo de vida quando começou? Foi gradual também. É o que eu falei, né? Eu comecei na academia e fazia só uma localizada, um alongamento. Comecei a gostar, eu já comecei todo dia. Virou um hábito, aí quando eu não ia eu já sentia falta. A alimentação também foi gradual. Eu comecei a mudar um pouco a alimentação, cortei um pouco de doces, frituras, comecei a comer mais salada. Então, foi gradual, é isso que eu estou falando. Não foi uma coisa radical. Agora eu virei fitness. Agora eu vou para academia, agora eu nunca mais vou comer isso aqui, nunca mais coloco isso na boca. Não, foi gradual. Por isso que é uma coisa que eu mantenho na minha vida tem 30 anos. Né? Eu estou com 43, 29 anos, né, que eu mantenho isso. E hoje é normal. O próprio paladar, você adestra o paladar, a gente tem papilas gustativas que elas são ensinadas. Você consegue ensinar a tua papila gustativa. Então, por exemplo, eu tenho uma alimentação que eu como pouco sal. Eu não tenho o hábito de pegar saleiro e colocar sal na comida, porque eu sinto muito bem o sal natural dos alimentos, que todo alimento tem um sal natural. Aí eu começo a colocar sal, por exemplo, e vou comendo. Cada vez eu tenho que colocar mais sal para sentir. A mesma coisa com o açúcar, né? Você vai saturando as papilas gustativas e cada vez tem que ser mais doce para te satisfazer. Tanto que uma pessoa que comia muito doce, açúcar, para de comer. Na hora que ela coloca um doce na boca, ela fala, doce demais, nossa, como é que eu comi isso antes? Nossa, é muito doce. O próprio sal, assim, quando eu faço refeições fora de casa, muitas vezes eu acho a comida muito salgada. Em restaurantes, em bares, eu falo, nossa, mas tá bem salgado isso aqui, porque eu não estou acostumada. Então, você vê que o corpo a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo. Mas não é nada, assim, radical, é gradual. Né? É o que eu falei, nosso corpo ele não gosta de um choque, assim. Tá de um jeito e de repente vira do outro. Ele gosta que seja gradual, que ele vai um tempo para se acostumar a um novo hábito. Né? Quando saiu da faculdade e decidiu começar a ajudar as pessoas desta maneira, quais é que foram os primeiros passos? Bom, os primeiros passos, claro, que foram eu fazer muitos cursos de aperfeiçoamento, de especialização, porque uma coisa, eu não sei aqui em Portugal, mas acho que é uma coisa comum das faculdades de medicina, no geral. Quando você entra numa faculdade de medicina, basicamente, no Brasil são 6 anos. Os 6 anos que você está lá estudando, aprendendo, você só ouve falar de doença. Só. É diabetes, é pressão alta, é colesterol, infartou, é câncer, pneumonia, tuberculose. A faculdade de medicina só fala de doença. Então, com a minha medicina, quando o paciente chega no consultório médico hoje em dia e fala, doutor, eu estou aqui porque eu me sinto bem e eu quero saber o que eu faço para continuar bem. Boa parte dos médicos vai olhar e falar, ele está louco. O que estás aqui a fazer? Sim, se não estás doente, Mas o que fazer você o quê? sente? Doutor, eu não sinto nada. Eu quero continuar não sentindo nada. Não é possível que não dá para fazer alguma coisa. Olha, não estou a entender. Se você sentir alguma coisa, você volta aqui que eu estou cheio de remédio, mas agora eu não posso fazer nada. É isso que o médico aprende na faculdade de medicina. Então, quando o paciente tem essa abordagem da prevenção, o médico não sabe o que fazer. Então, a proposta é essa, né? Você olhar na frente, você ver o que eu posso fazer por esse paciente para ele nunca se preocupar com uma diabetes, com uma hipertensão, com problema cardíaco. Porque não é assim de um dia para o outro. Hoje eu estou normal, amanhã eu acordei diabética. Não é. Alguma coisa já estava acontecendo. Você já tinha alguns indícios de que uma doença estava se instalando. Você tem que atuar nessa hora, e não quando a doença já está instalada. Então, essa que é a proposta, você deixar o paciente saudável e não ficar só mirando e focando na doença. Então, é uma medicina que você começa já desde jovem, né? Indiretamente dentro da tua própria casa.
com o tipo de alimento que você oferece para o teu filho, o tipo de orientações em relação à qualidade de sono, hora para dormir, vamos fazer uma atividade física. É de pequeno que a coisa vem. Né? A gente sabe que muitos adultos hoje, hipertensos, diabéticos, obesos, estão assim porque em casa já começou errado. Então, é uma medicina que muita gente fala, doutora, mas posso ser teu paciente porque eu sou jovem. Eu falei, então é agora mesmo. É agora que eu vou te ensinar a comer, a gente vai ver que vitaminas importantes é bom repor, eu vou te dar umas orientações em relação a como dormir melhor. Então, não é só medicina que eu tenho paciente idoso que eu cuido, não. Eu cuido de criança até o idoso. Eu cuido da família inteira, eu cuido do filho, do pai e do avô. Porque quando a gente fala de saúde, não tem idade. Exatamente. E vai se cuidar com 70 anos? Às vezes, para tarde. consertar é difícil, né? Nós temos uma chamada. Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estamos a falar com quem? Estou a falar com a Neide. Então o que é que nos quer contar, Neide? Estou a ligar para cumprimentar e dizer que estou a gostar do programa e o tema que está a ser abordado. Realmente nós jovens às vezes também temos maus hábitos e dizer que está bom. Muito então obrigada. É verdade, nós os jovens de hoje em dia têm uns hábitos não tão corretos e é por isso trazemos convidadas para, Sim, para explicar dar um como choque, ter melhores acorda. hábitos. Está a gostar do obrigada. programa? Obrigada. Obrigada. Continue connosco. Sim, sim. Sim, sim. Obrigada, Obrigada. tchau. beijinhos. Boa semana. Sim, sim. É verdade. Bom fim de semana. Bom fim de semana, depois lembrei-me quando. Mas é a continuação da semana. Continuação da É a semana. continuação da semana. Só uma curiosidade, quando entrou no ginásio, era algo que desejava? Qual foi o motivo de entrar para o ginásio? Foi assim algo Olha, que surgiu no Brasil, pelo menos, é muito comum a gente frequentar o ginásio. Né? desde sempre? Sempre Sim, foi? sim, muito comum. Inclusive, o ginásio que eu fui era o ginásio que a minha mãe e meu pai já iam. Ok. Era em frente de casa, era no mesma região, a gente ia a pé. Então, foi uma coisa muito natural. Mas foi meio que um programa, assim, que nem você faz aula de canto, que nem você faz violão, eu tocava flauta doce. Era mais uma atividade que eu fazia sem ser escola. Ok. Então, foi muito, assim, aleatório. Eu não sabia. Assim como eu comecei aula de natação e parei, comecei karatê e parei, a ginástica podia ter sido uma coisa que você vai, para e não gostou. Sim, sim, sim. Como eu fiz balé, então ginástica olímpica, fiz bastante coisa já. Então, eu tive bastante tempo para experimentar e ver, assim, o que eu me identificava ou não. Então, assim, foi muito natural, assim. Eu comecei realmente a gostar, a estudar, e aí com a internet, então, a gente tem um mundo enorme, né? Estudar sobre alimentação, estudar sobre métodos de treinamento, porque não é tudo igual. Aí comecei eu mesma a montar as minhas próprias séries, e eu já comecei a montar as séries das amigas, dos amigos. Então, foi natural. Foi natural, e foi muito bom, porque além de ser uma coisa que me faz bem emocionalmente, é bom para o meu corpo também. Né? Eu sinto muita falta quando eu estou parada, por algum motivo. Viagem, quando a gente viaja e não tem acesso a nenhum ginásio. Faz falta. Né? Que nem escovar dente, tomar banho. Hoje em dia faz parte do meu dia. Então e quando é que foi para Portugal? Não entendi. Quando é que foi para Portugal? Eu e meu marido, a gente está num processo de transição. Né? Agora a gente tem casa no Brasil e em Portugal. E a proposta é ficar um período no Brasil e um período em Portugal. Então, eu já já dei início na validação do meu diploma como médica aqui, para eu poder manter 2 consultórios. Então, a gente tem a proposta de ficar, às vezes, 2 meses lá, 2 meses aqui, e coordenando um pouco. Ele também tem uma empresa de gerenciamento de artistas, que é a MF Artistas, e ele tem muita coisa para fazer aqui também. É uma filial da empresa que ele já tem no Brasil. Então, estamos tentando ter uma vida aqui também junto, paralelo ao Brasil, e é uma realidade. Temos muitos amigos brasileiros que já vieram para Portugal. E porquê Portugal? Pela qualidade de vida. Né? A gente sabe que a Europa, no geral, oferece uma qualidade de vida indescritível, completamente diferente. Eu não sei se vocês conhecem Brasil ou a própria América do Sul. Né? É muita violência, tem a parte política que está muito difícil, a crise financeira. Eu tenho cidadania alemã, meu marido tem a cidadania italiana, então é tudo mais fácil também. Então, nós somos cidadãos europeus, né? E essa foi a proposta. A gente começou primeiro a vir aqui
a turismo e cada vez a gente viu que a gente estava vindo mais e mais. Aí começamos a falar, "Nossa, foi 4 vezes ao ano para Portugal." E começamos a criar raízes aqui. O coração começou a apertar toda vez que a gente ia embora. A gente falou, a gente tem que voltar, vamos ficar mais um pouquinho? Porque a gente se identificou, a gente adora Portugal. A gente adora a Europa no geral, né? Mas Portugal em especial, acho que pela língua também, pela proximidade da cultura, do povo. Então, foi uma decisão que a gente tomou, na verdade, esse ano. A gente, agora em janeiro, né, a gente, de fato, estamos na nossa casa, paramos de alugar casa, paramos de alugar carro. A gente tem agora o nosso canto aqui em Portugal. Então, a tendência é vir cada vez mais. E como é que vai trazer a sua medicina cá para Portugal? Então, a medicina é muito simples de eu trazer, porque, na verdade, eu preciso de um consultório. É muito mais... O que eu tenho que ver direitinho é a parte de realização de exames. Eu trabalho muito com produtos manipulados, personalizados, e isso não tem em Portugal. Então, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso com meus pacientes, que, por exemplo, as vitaminas, tudo isso é personalizado. Existe uma farmácia que faz a fórmula certinho para aquele paciente. Então, eu estou vendo direitinho como é que eu vou conseguir fazer essa parte. Mas, em termos de atendimento clínico, não tem barreira nenhuma, eu consigo trabalhar muito bem. É só realmente a documentação, a parte legal, de ser médica, de estar inscrita na ordem dos médicos. Assim que isso tudo estiver ok, eu já começo a atender aqui também. E comparando os brasileiros com os portugueses, qual é o nível de atletismo? O nível de Atletismo. O que eu reparei é assim, a quantidade de ginásios aqui é bem menor. Mas mesmo estamos, assim, estamos a aumentar. Está a aumentar. Era Claro. menos ainda? Era menos. Quase nunca era. se viu um ginásio lá nenhum. Agora é mesmo moda. É. Então, porque eu acho que pelas redes sociais agora também, as pessoas estão Talvez, querendo é capaz. um pouco mais de estética. Sim. Mas, assim, foi uma coisa que eu estranhei. Eu falei, nossa, eu vou para Portugal, mas eu não acho ginásio. Era. Então, quer dizer que já melhorou. Já Sim, melhorou, antes sim, havia sim. muito menos. Era um... No Brasil, você tem grandes redes de academias e tem muitos ginásios, assim, locais. Mas, assim, em questão de alguns metros, já tem outra. Muito. Pois, Porque o Brasil é muito quente, tem muita exposição do corpo, eu acho que também. Então, as pessoas se preocupam muito, porque boa parte do ano, elas estão com o corpo exposto, porque é quente demais. Você não tem como ficar com calça, blusa, casaco. Então, isso eu acho que já estimula um pouco a pessoa a se cuidar. Aquela pessoa que está mais gordinha, já está fora de forma, já fica incomodada antes. Diferente de Portugal, que no inverno todo mundo põe casaco, ninguém vê ninguém, você disfarça bem. Tapado, está tudo tapado. Tudo tapado, disfarça bem. Então, essa quantidade de ginásios me chamou a atenção. A outra coisa, eu não acho aqui em Portugal muito essa oferta de suplementos e vitaminas. Que a gente tem muito, a gente chama no Brasil de loja de suplementos alimentares, onde você compra vitaminas, tipo vitamina C, ômega 3, zinco, magnésio, whey protein, creatina, glutamina, BCAA, um pré-treino, um termogênico, energético, isso tudo. tanta coisa. Muita coisa mesmo, sim. Aí, no Brasil, isso tudo tem até em supermercados, nas redes de supermercados. E aqui eu não acho nada disso. Não é tão fácil. Não é sim. tão fácil. Mas, por outro lado, isso me deixa feliz, porque eu vejo que é um nicho, uma área aqui em Portugal pouco explorada ainda. E quem chegar tem um público que precisa disso. Vem cá, doutora Michelle, Sim. solucionar isto tudo. Né? Então, tem uma demanda grande desse tipo de medicina, desse tipo de proposta. Né? Então, eu acho que é interessante até, devagarzinho, né, criar minha clientela, as pessoas conhecerem, talvez trazer outros profissionais, ou treinar alguns profissionais portugueses mesmo, para trabalharem nessa área. Porque, de fato, não tem. Muito pouco. Quais são os principais erros que as pessoas cometem nesta área da medicina preventiva? Da medicina preventiva, eu não consigo ver, assim, erros. Mas na medicina convencional, naquela medicina que trata de doenças, que o paciente chega, de fato, com uma queixa no consultório e você tem que tratar aquele problema, eu acho que falta uma visão um pouco mais ampla do problema. O paciente, hoje em dia, entra no consultório do médico e fala, doutora, eu tenho dor de cabeça, cefaleia, todo dia. Ah, toma uma dipirona. Se não melhorar, você volta aqui. Dipirona é analgésico, né? A pessoa toma analgésico, é claro que vai passar a dor de cabeça. Mas se você não tratar a causa, a dor de cabeça vai voltar. Então, às vezes, a medicina convencional fica muito superficial, só no sintoma.
A pessoa não dorme bem, dá remédio para dormir. A pessoa está com dor no estômago, vou dar um omeprazol, um antiácido para não ter dor. E esquece de ver a base do problema. Então, acho que esse é o maior erro, né? Você investigar a fundo por que a pessoa está com esse sintoma. Né? E não simplesmente dar um remédio para tapar o buraco. Porque, normalmente, e boa parte dos remédios que você compra numa farmácia, se você lê a bula, você não toma. Você lê bula de remédio? Não. Você não toma. Porque começam todos os efeitos colaterais. Dá isso, dá isso, dá isso, dá isso. Porque dá. É remédio, né? Remédio é uma droga. Né? Químico. É um produto que não existe no corpo humano. Então, obviamente, que ele vai te dar um efeito colateral. E aí o grande erro é esse. Você chega no médico e fala que está com dor de cabeça. Aí ele te passa um remédio para dor de cabeça. O remédio para dor de cabeça te ataca o estômago. Aí você fala, doutor, mas eu estou sentindo, dá remédio para melhorar o estômago. Agora, aquele remédio que melhora o estômago, altera o colesterol. Aí toma remédio para baixar o colesterol. O remédio que baixa o colesterol dá insônia. Então, toma remédio para dormir. Mas o remédio para dormir dá impotência sexual. Então, toma remédio para impotência sexual. Quando você vê, é uma bola de neve e a pessoa está tomando 10, 20 remédios. E a indústria farmacêutica adora isso. Adora mesmo, ganha bem como Adora isso. Então, se você não corta esse ciclo vicioso, não tem fim. O que eu recebo de pacientes que falam... que a gente sempre, antes da consulta, fala, traga tudo que você toma, traga as embalagens, os rótulos, as bulas. Tem paciente que pega uma bolsa e faz assim na minha mesa. Ai, corre. Eu falo, doutora, isso eu tomo todo dia. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, 20, 30 remédios. É um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Então, quando você começa a atuar na causa do problema, você resolve. É que nem, por exemplo, o homem que vai ficando mais velho e vai perdendo, por exemplo, a produção natural de um hormônio chamado testosterona. Né? O homem ele entra na franca andropausa, que é o equivalente à menopausa feminina. Então, começa a baixar o nível de testosterona gradualmente. E esse homem, que não é informado que isso acontece, começa a perder vigor, começa a ficar fraco, começa a engordar, principalmente nessa região do abdômen. Começa a ter um coração mais fraco, porque a andropausa enfraquece o coração do homem. Começa a perder a massa muscular. E quando vai no médico e fala, doutor, eu estou engordando assim, e eu não mudei minha alimentação, eu estou ficando meio mole, e estou fraco, acordo de manhã, eu estou meio cansado. O que você quer, rapaz? É a tua idade, olha só, você está com 50 anos, é assim mesmo. Olha para os teus amigos, está todo mundo assim, aí ele olha e fala, está todo mundo assim, então é isso mesmo. E ele está, às vezes, numa franca andropausa, que é a queda hormonal masculina, que necessita de reposição. O grande problema da andropausa é que o homem não procura ajuda. Porque, primeiro, ele não sabe. Boa parte dos homens, se você parar na rua e perguntar o que é andropausa? Não sei, é alguém? É um candidato político? É uma rua? É uma casa? Não sabe. Então, é falta de informação para o homem, por exemplo. Os homens não sabem que isso acontece. Ele começa a perder muito o interesse sexual. E aí começa a afetar a parte sexual. E aí, quando afeta a parte sexual, que ele procura ajuda. Só aí. E o que esse homem não sabe é que, quando afeta a parte sexual, é a última coisa que afeta na andropausa. Antes disso, já afetou todo o resto. Coração, osteoporose, massa muscular, tendência à depressão, isolamento social. Esse homem, ele fica com muita oscilação de humor. Já ouvi falar, que esse homem é velho é chato, velho é irritado. Porque a baixa testosterona deixa o homem instável emocionalmente. Então, ele fica muito irritado e depois de uma hora ele está muito melancólico, meio depressivo. E aí ele vai no médico, toma antidepressivo, toma remédio para dormir, para impotência. Essa é uma reposição hormonal da testosterona. Essa que eu estou falando que é a base de você atuar na causa do problema e não ficar tapando buraco nos sintomas. Então, acho que esse seria o maior erro, né, da medicina, é não querer resolver o problema. Mas a indústria farmacêutica não estimula isso também, né? Claro, não nos dá jeito, não é? A reposição hormonal é muito simples e muito barata. É mais fácil esse homem tomar 20 remédios. Para o coração, para a energia, para a depressão, para a impotência, para dormir, para acordar. E como é que funcionam as suas consultas? Então, a consulta é o seguinte, o paciente vem, as consultas de primeira vez costumam ter uma duração de aproximadamente 2 horas.
né? A primeira hora eu fico com o paciente e a gente conversa sobre tudo, em termos de como é que você está do ponto de vista emocional, memória, foco, raciocínio, nível de ansiedade, qualidade do sono, a perguntinha que eu fiz para vocês, você sonha? Várias perguntinhas, tem todo um roteiro, né? Energia, como é que você acorda? Você acorda bem? Você se sente bem o dia todo? Você sente que falta motivação? Falta disposição? Falta vigor? Alimentação, como é que é a tua alimentação? Como é que você come? Me dá um exemplo do teu dia. Teu intestino funciona bem? Tua digestão é boa? Você tem cólica, gases, refluxo? A tua imunidade? Você fica muito doente? Você pega gripe, resfriado? Como é que é? Né? O teu corpo, né? Como é que você era quando jovem? O teu peso estabilizou? Aumentou muito uma vez? Baixou muito em algum momento? Hoje em dia você cabe nas mesmas roupas? Como é que você percebe tua massa muscular? Teu cabelo, como é que tá? Tua pele? A tua unha? A parte sexual, como é que você tá? Como é que tá a tua libido? Como é que tá o teu desempenho? Você se sente bem? Já foi melhor? Já foi pior? Então, histórico familiar também, né? Da tua família, assim. Que doenças que aparecem na tua família? Como é que está teu pai? Como é que está tua mãe? Você fuma? Você bebe? Então, é uma entrevista completa, que vai mais de uma hora, às vezes. O paciente gosta de falar, então... Ele Então conta fica. conta da mãe, conta do cachorro, do gato, e aí vai embora. E a gente realmente faz uma varredura de exames, né? É um exame de sangue bem completo, que a gente vê toda a parte hormonal, todas as vitaminas, como é que está o coração, o fígado, o rim. E a partir desses exames, eu faço uma associação com todas as queixas que ele tem e aí a gente traça todo um equilíbrio hormonal e um equilíbrio do organismo como um todo. Não uso remédios, sou completamente contra remédio. É claro que se o paciente vem tomando remédio para alguma doença, eu não sou também louca de falar para de tomar, mas eu tento de alguma forma desmamar, que a gente chama, e retirando aos pouquinhos conforme eu vou estabilizando ele. Então a gente entra com uma proposta inicial de reposição de vitaminas, um equilíbrio hormonal, né? E isso é medicamentoso mesmo, né? Comprimido, cápsula. A reposição hormonal normalmente é em forma de um gel de ultraabsorção, é feito pela pele. Cada paciente tem uma proposta individualizada, com as suas doses, com a sua necessidade. Então, é um tratamento muito exclusivo, diferente de você ir na farmácia comprar um comprimido que todo mundo toma igual, né? Por exemplo, um Centrum, que é um multivitamínico que existe, né? Que todo mundo toma igual. Você toma, eu tomo, eu tenho não sei quantos quilos, você tem tantos quilos, o homem toma igual da mulher, que um come carne, o outro não come carne, um come fruta, o outro só come peixe, e todo mundo toma a mesma vitamina? Não pode. Tem que ser personalizado de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente traça essa primeira proposta, e depois repete os exames, vai avaliando como é que a pessoa está se sentindo. Eu faço uma boa avaliação física na primeira consulta também, em que a gente faz a bioimpedância e a adipometria, então vê como é que está a massa muscular, como é que está a massa óssea, como é que está o percentual de gordura, onde está acumulando mais gordura. E a gente vai fazendo esse monitoramento. Na verdade, é um acompanhamento para a vida toda, porque você não tem a proposta de parar de se cuidar. Sim. Então, é um acompanhamento que a gente vai ajustando ao longo da idade as doses dos hormônios ou a dose das vitaminas, vai avaliando a composição corporal e vendo se está conseguindo ganhar massa muscular ou não está perdendo, pelo menos, que é o normal da idade, perdendo massa muscular e ganhando um pouquinho de gordura. Então, eu digo que eu viro uma médica da família, que vai acompanhando, vê as pessoas crescerem e vai fazendo as revisões. E as revisões dependem um pouco do objetivo de cada paciente, né? O paciente que me procura mais pela parte de prevenção, longevidade, né? Não é um paciente que eu vejo assim sempre, né? Depois que a gente ajusta ele, uma revisão anual para ver se está tudo bem, fazer os exames de novo, ver como é que estão as vitaminas, é o suficiente. Diferente do paciente que vem mais pela parte estética. Então, a jovem que entrou para o ginásio e agora ela quer emagrecer, ficar com mais cinturinha, quer ficar mais durinha, aí é um acompanhamento que eu vejo mais frequentemente, às vezes de 3 em 3 meses, para ajustar a dieta, para ajustar a parte hormonal. Então, depende da proposta do paciente, né? Se ele tem esse foco estético ou se é mais a parte de anti-aging. Nós temos uma chamada. Olá, boa tarde. Estou sim, boa tarde. Boa tarde, estamos a falar com quem? Com a Magna. Olá, Magna. Então, o que nos traz Olá. hoje? Tudo bem? Olha, eu estou a ver o programa, é muito interessante. E boa tarde às meninas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. E estou a gostar muito de ouvir a doutora Rita falar. É o seguinte, eu gostava de perguntar como é que eu posso marcar uma consulta com a doutora.
Eu consigo. Está a perguntar para Então, si. Magna, prazer. Obrigada pelo Prazer. interesse. Boa tarde. Obrigada por Tá sim. estar acompanhando aqui o nosso programa. Na verdade, é o que eu falei aqui agora, né? As minhas consultas, por enquanto, ainda acontecem basicamente no Brasil, que é onde eu tenho o meu consultório. Mas, assim, vou informar, inclusive nas redes sociais, todas as redes sociais são Doutora Hitz, tanto Instagram quanto Facebook. Tem o meu site também, que é o www.doutorahitz.com. Então, todas as minhas redes sociais vão informar os pacientes ou os futuros pacientes quando eu começar a atuar aqui em Portugal, que vai ser um prazer, né? Começar a receber vocês e cuidar um pouquinho desse povo português também, tá bom? Então, é só ir acompanhando as redes sociais que logo, logo, assim que tiver tudo certo em relação à minha documentação para ser médica em Portugal, eu já vou avisar e a gente já vai abrir consulta. Então, é só acompanhar. O site é muito bom, Magna. Assim, nós temos no nosso site, esse que eu falei, doutorahitz.com, muitas matérias já sobre saúde, como se cuidar. Então, já pode dar uma olhadinha lá, tem artigos que já vão te ajudar a saber se alimentar melhor. Tem muitas receitas fits, diets, que já dá para começar a melhorar a alimentação. Então, vai pelo site por enquanto, que daqui a pouco a gente está junto, tá bom? Ok, tá bom, obrigada. Eu também gostava de lhe perguntar uma coisa. Estou? Sim, continua assim, fala connosco. Ok. A nível eu já frequentei o ginásio, mas durante pouco tempo, para aí 6 meses. E é o seguinte, eu comecei a ter problemas de ossos, sinto muita dor, não sei também se é derivado à minha idade, não é? Tenho 46 anos. Sinto muitas dores nos ossos da parte da coluna, aqui embaixo que chamam bicos de papagaio, não sei o quê. E depois também comecei a ver no site, comecei a tomar magnésio e comecei também a comprar umas vitaminas na farmácia, que a doutora já falou que esse caso não é muito divulgado em Portugal, nas farmácias vendem pouco, sobre o trabalho dela, pelo que eu me estou a perceber. E gostava de perguntar à doutora se a tomar muito magnésio se faz mal, não sei, pergunto eu. Não, não faz não, Magna. Assim, o único efeito colateral que poderia dar o magnésio, muitas pessoas acabam tendo um intestino mais solto, se exageram um pouco na dose. Mas no teu caso, você já está fazendo atividade física, começou a sentir um pouco de dor, né? Você é muito jovem Mas ainda. eu parei, doutor, eu parei precisamente por isso. Tá. Mas a doutora falou-me em musculação, e foi ao princípio, com aquela energia toda, comecei a fazer musculação e por minha iniciativa, não tinha ninguém me a ensinar e não sei o quê, e pergunto eu, não será dos pesos que eu fiz, é que eu não tinha dores de ossos, agora por fim é que eu tenho. O importante é o seguinte, Magna, quando a gente começa uma atividade física, a gente precisa de orientação. Por isso que existem, isso, por isso que existem os professores na academia, eles começam a passar uma série, os exercícios de acordo com o nível do cliente. Então, não pode ser um nível muito avançado para uma pessoa que está começando, porque ela se machuca, né? Exatamente. Então, assim, tem que começar devagarzinho, o corpo ele tem que acostumar, as articulações têm que estar lubrificadas. Então, o importante sempre é primeiro ter uma orientação para começar a atividade física. Não é à toa que existe o personal ou o professor, instrutor dentro do ginásio. Ele tem uma função importante lá, porque muitas pessoas já sabem o que fazer. Mas muitas se machucam porque chegam e simplesmente fazem o que mandam lá na hora, ou o que deu na cabeça. E aí, o que estava sendo uma coisa boa, fica uma coisa ruim, porque além de você agora não se exercitar, se machucou. Então, Exatamente. é importante, quando voltar para o ginásio, volte devagar, peça orientações, explique para o profissional que vai te receber que você já teve esse problema anterior, para ele também saber como lidar com esse teu retorno às atividades físicas. Mas fique tranquilo, o importante é estar sempre em movimento, mesmo que seja pouquinho. Foi por isso mesmo que eu liguei para marcar uma consulta com a doutora. A gente vai se ver, a gente vai se ver em breve. Em breve a gente vai se ver. Ainda não abriu. Enquanto isso, vai acompanhando no site, tá bom? Pois, fiquei interessada e gostei muito de ouvir a doutora quando perguntou se a gente lê as bulas. Eu já não leio as bulas do medicamento precisamente por isso. Porque eu sei que eu estou a tomar um medicamento que vai me fazer mal. Eu não leio as bulas por isso. Sim. Porque quando começo a ler as bulas, eu paro de tomar o medicamento. Sim. Olha, você pode ler no site, no meu site tem bastante matérias que falam sobre isso. Sobre dores nas articulações, né? Existem algumas vitaminas importantes que você já consegue repor, que ajudam nas articulações.
como, por exemplo, Exatamente. o colágeno ajuda bastante, a glucosamina, a condroitina. Então, são vitaminas e não remédios, que nem você falou, que provavelmente iam passar, anti-inflamatórios, isso tudo. São vitaminas que já ajudam no suporte, né? Então, E por causa do sono, que eu também não durmo bem, não. Magna, eu vou ter que te colocar no eixo, então, né? Eu tô vendo. Por isso Tem mesmo, muita coisa. Eu gostei de tentar ouvir a sua conversa, doutora. A gente vai te consertar. Eu disse assim, será que eu vou ligar para saber como é que eu marco consulta? Que eu já fui aqui à Google, ao seu site. E eu ia assim por alto, mas não consegui telefone, não consegui assim uma matéria que me diga, olha, podes marcar que a doutora tem que ir consultar. Não está lá nada disso, porque o que eu quero não está. Tá bom. Porque o que a doutora me está a dizer, há muitos sites que falam sobre o que a doutora me está a falar na televisão. Eu estava interessada mesmo na consulta, terei que esperar. Tem que esperar que em breve a doutora está aqui em Portugal Em para dar breve consultas. estarei. Tá Pode bom, deixar. estou muito... Tá bom, vou continuar a ouvir o programa. Ou então vem lá me ver no Brasil. Você já conhece o Brasil? Tem tudo a ver comigo. Vá ao Brasil fazer uma visita. Vem ao Brasil passear e aproveita e faz uma consulta. Eu vou. Tá bom? Pode ser, eu vou. Muito Tá bom, obrigada. doutora. Obrigada. Obrigada pela Obrigada, sua boa tarde. participação. Beijinhos, doutor. Beijinho, menina. Tchau, tchau. Obrigada, Beijinhos, obrigada. beijinhos. Tchau. Já tem aqui uma Já tô vendo que paciente pelo na menos uma casa. paciente já tem. Começar a acelerar este processo. O senhor Olha, os advogados está cá a acelerar esse processo. Mas é interessante, assim, eu falo bastante, eu tenho bastante entrevista já no Brasil, já eu sou uma médica que já divulga bastante essa medicina e sempre, toda vez, as pessoas falam, meu Deus, como é que nunca ninguém me falou isso? Que existe isso, que dá para fazer diferente. Então, realmente, é sempre uma grande procura, assim, pós-entrevista, quando eu explico um pouco o que é essa medicina, todo mundo fala, mas eu quero isso. Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha família, eu quero para o meu marido, eu quero marcar consulta para minha cunhada, para minha sogra. Porque, de fato, é você mudar a vida de uma pessoa. Você muda a vida de uma família. Porque, por exemplo, até esse homem que eu falei na andropausa, com uma baixa testosterona, ele começa a ficar cansado, procura menos a esposa, gera um conflito até conjugal, porque a esposa fica, mas por que você não me procura mais? Ah, já sei, você está com outra pessoa. E ele fala, não, já sei, por isso que você não quer mais ficar comigo. Casais se separam por uma simples falta de conhecimento de que existem desequilíbrios hormonais, existe a reposição hormonal para você trazer mais vitalidade para essa família. Então, você, de fato, muda a vida das pessoas. E muda mesmo. Nós temos outra chamada. Olá, Opa. boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, estamos a falar com quem? sou a Susana Francisco. Então, o que é que nos quer Susana. contar, Susana? Queria falar com a doutora. Força. Vamos lá, Susana. Sim, é assim, doutora, eu tenho 48 anos e peso 100 quilos e já fui ao ginásio ano passado, então tive problemas no ginásio, tive problema dos pés. Fui ao médico e disseram-me que eu tinha problema da cartilagem e deixei de frequentar o ginásio. Então, eu continuo assim com um peso a mais, apesar que eu fiz operação. Então, diminuiu um bocadinho, estou agora com 90 e tal, e eu queria saber o que é que eu posso fazer para emagrecer, porque eu preciso mesmo emagrecer. Qual a tua altura, Susana? Tenho 1,62 m. Então você está com um sobrepeso mesmo, né? 1,62 m com 100 quilos, que nem você falou, é um sobrepeso, né? Para se perder peso, Susana, assim, eu vi que você tem uma certa limitação agora para fazer atividade física no ginásio, né? Então, teoricamente, o foco teria que ser na alimentação, né? Tentar Exato. melhorar a alimentação, diminuir um pouco a quantidade de calorias, porque para estar com esse excesso de peso, está comendo mais comida do que precisa por dia, né? Exato. Então, talvez diminuir as porções, em vez de fazer um prato muito cheio, começar a tentar diminuir a quantidade de comida no prato. Uma dica que eu dou, que ajuda bastante, é diminuir o tamanho do prato mesmo. O prato. Que às vezes a gente tem os pratos enormes em casa. Então, quando coloca pouquinho, parece que não tem nada. Começa a comer no prato de sobremesa. Ok. Cabe menos comida. Fazer opção de alimentos um pouco menos calóricos. E isso a gente já sabe, assim, em qualquer lugar a gente ouve saladas, grelhados, evita doces, evita frituras. Então, isso é importante também.
Mas eu não posso também excluir, Suzana, talvez uma boa avaliação do ponto de vista hormonal, ver como é que está o teu metabolismo, como é que está o funcionamento da tua tireoide, que a tireoide também, às vezes, ela desregula e pode aumentar muito a tendência a engordar. Então, acho que vale a pena, né, fazer uma investigação hormonal do teu metabolismo junto com essas mudanças já nos hábitos alimentares. Eu acho que o caminho vai bem, é que a gente quer sempre para ontem, né? Não foi de ontem para hoje que você subiu para 100 quilos, então também não vai ser até para amanhã que vai baixar. Vai ter que ter um pouco de paciência. É 1 quilinho, mais 1 quilinho, mais 1 quilinho, mas a coisa vai andando. O importante é a constância, né? Então, é ter determinação, saber que não vai ser rápido, mas que aos pouquinhos, mudando esses hábitos e fazendo uma avaliação, então, da parte hormonal, você consegue ajustar o organismo e devagarzinho emagrecendo. Ok, E doutora, provavelmente até baixando de peso, você vai conseguir voltar a frequentar o ginásio, porque o excesso de peso sobrecarrega muitas articulações. Sim, Né? sim, Então, estou mesmo com problema. as dores às vezes começam a sumir quando a pessoa começa a baixar de peso, Exato. né? Então, acho que é um verdade. caminho aí. Boa sorte para você. Ok, obrigada, Tá bom? doutora. E se precisar de Mas a doutora tem que receitas, arranjar uma clínica aqui. já terei, já em breve terei. E se precisar de receitas fits, algumas ideias, porque a gente fica um pouco sem ideia do que comer. No site da Exato. doutora Hitz tem muita receita saudável que você pode botar bem. no teu dia a dia, tá bom? Tá bem, doutora, pronto. Obrigada. Foi um prazer. doutora. Tchau, tchau. Ok, obrigada. Tchau, tchau. E é Um assim, sucesso. é assim que vai ajudando as pessoas, tanto as pessoas que já estão com a saúde como aquelas que querem Sim. ainda alcançar o nível. Por isso que um dos focos, até em Portugal, e isso não depende do meu diploma médico, até para quem estiver olhando, estiver interessado, né? Eu tenho uma área que eu trabalho muito que é com palestras. Eu dou palestras em empresas, escolas, academias de ginástica, hospitais, exatamente isso, divulgando essa medicina, essa proposta de ter uma qualidade de vida melhor, hábitos saudáveis. Então, essa é uma área que não me impede, porque eu não preciso ser médica para falar. Eu tenho que ser médica com um registro na Ordem dos Médicos de Portugal para poder atuar como médica, mas palestras, workshops, eu estou aberta aqui em Portugal para poder ajudar vocês. E como é que as pessoas podem marcar essas palestras ou workshops? No site tem o WhatsApp, tem e-mail, tem todos os contatos. Ok. O e-mail de contato é o atendimento doutorahitz@uol.com.br, mas tem tudo no site, todos os contatos. É só entrar em contato que a gente dá sequência nisso. E quais é que são os temas que estão a abordar? Então, quando eu vou fazer uma palestra mais voltada para o público fitness, academia, então são como ganhar massa muscular, como suplementar certo, como se alimentar direito, então é uma coisa mais voltada para a estética. Quando eu vou dar uma palestra para um público um pouco mais de idade, que está preocupado em prevenir doenças, então o foco é muito mais assim, como prevenir uma diabetes, uma pressão alta, como melhorar o equilíbrio hormonal, como se alimentar de forma mais saudável, melhorar a qualidade do sono, diminuir o nível de estresse. Então, não é tão estética. E tem a palestra que a gente dá para as crianças pequenininhas, que a gente explica, né, a importância, né, por que se alimentar bem, o que é importante, o que é esse... O que são doenças que a criança não entende? Criança e adolescente não entende muito, né? Ah, mas eu tenho que ir para o judô, eu não quero. Ah, eu tenho que ir para a natação, eu não quero. Ah, minha mãe fala que eu tenho que comer brócolis, eu não gosto. Eu só quero hambúrguer. Então, é outra forma de abordar. É uma forma de conversar um pouco mais leve, mas que a gente conversa com as crianças, explica por que é importante se alimentar bem. E é importante que os pais venham juntos também. Porque aí você muda a dinâmica da casa, da família. A gente explica para os pais também por que é importante essa criança fazer atividade física, não ficar o dia inteiro no computador em casa. Por que é importante dar uma alimentação saudável e não pedir pizza no delivery todo dia. Então, são públicos diferentes, né? A palestra é voltada especificamente para aquele público que eu vou receber. Bem, nós temos outra chamada. Opa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alô, alô, alô. Oi. Oi, 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 oi. Eu acho que está a tentar ouvir pela televisão. Sim, é isso. Já tentar ver pela televisão, então... Já agora... Está? Ahá! Fale connosco só por telefone. Tem que tirar o som da televisão. Tá sim, tá. Já tirei, tá. Ah, lá. Olá, sim. então como é que se chama? Carlos Gonçalves. E o que é que nos traz? Sobre saúde, gostava da alimentação,
perguntar uma coisa à doutora Rita. Faça favor, faça Esteja à favor. vontade. É Carlos, né? É Carlos. Carlos, tudo Sim. bem? Viva, como está, doutora? Bem disposta? Muito disposta. E você? Olha, é o seguinte, sobre a saúde, eu falei com um povo, tenho falado com um povo que é muito conhecido no Brasil, principalmente no Brasil, que eles são adventistas e sobre a alimentação eles são muito saudáveis. Eles são vegetarianos, grande parte, começando pelos médicos adventistas até, são vegetarianos e eles não ingerem até bebidas alcoólicas, não fumam e até têm saído em revistas sobre estudos da Organização Mundial de Saúde, que eu até tenho em casa, em que são as pessoas que mais vivem e mais saudáveis. E o exemplo que dão até, por exemplo, o animal que come carne, que é mamífero como o ser humano, come carne, ao fim de 12 anos morreu, está velho. Mas o animal que não come carne, mas que é mamífero como o leão, dura o dobro da idade e saudável. Está a perceber? Por exemplo, as fezes dos animais mamíferos carnívoros que comem carne é para serem queimadas na caldeira, nos jardins zoológicos. As fezes herbívoros mamíferos é para levar para a agricultura. E eu ouço falar nesse povo que é verdadeiramente saudável, já li revistas, tudo isso, e que a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso. Eu gostaria de ouvir falar qualquer coisa sobre a saúde deles, ou a alimentação, porque eles raramente comem carne. Sim, na verdade, Carlos, você tem razão, né? O ser humano, ele tem uma certa dificuldade de digerir a carne. As enzimas digestivas não foram feitas para digerir carne. E o agravante é que a carne que a gente tem hoje em dia não é a carne que se tinha antigamente. É uma carne muito processada, com muito hormônio. Então, eu falo de carne vermelha, eu falo de... Os frangos estão completamente... Alterados, exatamente, cheios de hormônios. Então, não dá para comparar. Né? Eu acho assim, a opção de ser vegetariano ou não é uma coisa muito pessoal, tá? Eu, pessoalmente, eu não como carne vermelha, mas é uma questão de gosto, de paladar, tá? Não é porque eu acho que está errado. Eu só acho assim, os alimentos hoje em dia não têm mais os mesmos nutrientes que tinham antigamente, né? Muitos pacientes vêm para mim e falam, doutora, mas o meu bisavô comia banha e comia tudo da horta e comia carne e viveu até os 100 anos. E eu falo, tá, mas o alimento de 100 anos atrás não é o mesmo de agora. O tomate que a gente tem hoje não tem mais os mesmos nutrientes que tinha há 100 anos atrás. O solo empobreceu. Né? A agricultura não repôs os nutrientes certos nesse solo e continua a plantar no mesmo lugar. Então, a alimentação que a gente tem hoje, de fato, não tem mais a mesma qualidade que tinha antigamente. Por isso que eu sempre falo da parte de reposição das vitaminas, porque falta mesmo, falta. Mesmo que você coma tudo bonitinho, as vitaminas, os legumes, verduras, frutas, quando a gente faz, às vezes, um exame, sempre está faltando alguma coisa que a gente pode repor. Sobre a carne é uma questão de opção pessoal mesmo, mas não tenha dúvida de que pessoas que não comem carne tão regularmente, com tanta frequência, acabam tendo uma saúde mais concreta mesmo, acabam sendo mais saudáveis. Isso é científico, não é uma opinião minha. Isso realmente acontece. Então, você tem razão, né, de que, inclusive, as fezes, como você comentou, de pessoas que comem carne, tem um cheiro completamente diferente de uma pessoa que come mais folhas, mais legumes, mais verduras. Se você observar, até o próprio suor. Uma pessoa carnívora mesmo, que come carne diariamente, o suor dela tem um cheiro de amônia, é um cheiro forte. Diferente de alguém que não tem esse consumo tão constante. Né? Interessante. Carlos. Deu para entender? Carlos? Carlos? Está a ver pela televisão. Está a ouvir pela Está a ouvir televisão. pela Carlos, televisão. é pelo telefone. Não liga a televisão agora. Está a dizer isto também me aconteceu quando liguei para cá, fiquei muito confusa. Pois. O Carlos está... Exato. Sim. Está. Tá, doutora? Tá bom? Mas é só para finalizar a última, só para finalizar mesmo, só para lhe dizer o seguinte, é que essas pessoas verdadeiramente têm mais resistência, que não comem carne, são mais saudáveis. Pronto, muito obrigado, gostei de ouvir, sim? Tá bom, Muito tudo de bom, obrigada, Carlos. muito obrigada. Também há muitas dúvidas, esta questão também Sim, sempre sim. constante da carne versus vegetariano e tudo. Hoje em dia se fala mais de alimentação. Então tem a moda de parar de comer carne, virar vegetariano, Os hidratos de carbono, cortar glúten, cortar lactose, mas vai muito da pessoa, né? Porque pessoas que têm de fato um problema de glúten, são pessoas celíacas que a gente chama, elas não têm opção. Elas não podem comer glúten porque elas passam mal.
tem diarreia, inflama o intestino, então ok. Mas se a pessoa leu na revista, a artista da moda falou que não come glúten e ela quer cortar, ok. Ah, leu na revista da moda que lactose faz mal ou que engorda e quer cortar, ok. Mas tem de fato as pessoas que são intolerantes à lactose e não podem comer. Então juntou muito o que era moda com o que de fato é uma doença. Então, assim, as pessoas agora estão muito confusas. Mas o que pode? O que não pode? Como você se sente bem? Né? Já testou algumas alimentações diferentes, assim? Quando você cortou o leite, você ficou melhor? Nossa, eu parei de ficar estufado, me sinto melhor. Ou, nossa, eu emagreci. Então, ok, é o teu caminho. O importante é só não faltar nutriente. A pessoa comeu carne a vida toda. Aí, de repente, ela fala, eu vou virar vegetariano. E aí começa só a comer folha. Tem que suplementar. Cadê a proteína agora? Pois, você só exatamente. cortou? Então, tem que suplementar. Eu tenho muitos pacientes que, de moda, viraram vegetarianos e engordaram horrores. Nós temos mais uma chamada. Por quê? Mais uma chamada. Mais uma chamada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje fui a quase a última. Mas Olá, apareceu, Rosa, mas apareceu. Está tudo bem com as meninas? Está Tudo tudo e bem. consigo. Eu tenho estado a ouvir a doutora atentamente a falar. Ela está a dar um diagnóstico maravilhoso. É verdade, sim, senhora. Então, É verdade, estou muito bem aqui atenta a ouvir o que ela está a dizer. Bem, faz muito Aprendemos bem. muito, assim. É verdade, sim, senhora. Tem que ficar mais vezes a doutora a dar-nos estas dicas, destas coisas Está todas. vendo? É Claro. quase só hoje o vosso programa é para a doutora, não é? Está cheio das respostas, de perguntas e respostas, tudo isso. está ativo, está ativo. Olha, então, olha, um bom fim de semana para vocês. obrigada. Bom fim Um de abraço para a vossa convidada, a doutora, para que seja. Um abraço para os colegas todos e tudo bom e um bom fim de semana. obrigada. Muito Bom fim de obrigada, semana. bom fim de semana. Até Obrigada, segunda, adeus, beijinhos. Deus, beijinhos. Obrigada, adeus, obrigada. E o tempo corre. Nós temos de terminar, Tá doutora. bom, mas é Agora, que as pessoas lá de casa, se quiserem entrar em contato com a doutora, tem de ser através dos seus contactos. Sim. E quais é que são? Diga lá para a câmara para as pessoas saberem. É o atendimento doutorahits@uol.com.br, mas no site www.doutorahits.com tem lá o WhatsApp do consultório, o e-mail do consultório, tudo escrito bonitinho. Muito bem. Depois vem cá mais vezes falar nestas Virei coisas. com certeza. A gente Muito tem obrigada, muitos temas para a gente doutora. conversar ainda. Muito Bem, obrigada. doutora. Imagina, foi um prazer. Todo sucesso e que rápido venha cá dar consultas, porque as pessoas estão ansiosas. E para quem está em casa, não deixe de se cuidar, nunca é tarde, não tem essa de que eu tô velho, já era, minha saúde já estragou. Dá sim. Comece com pequenas mudanças. Comece hoje. Não deixe de se cuidar. Muita saúde para todo mundo, muita saúde para Portugal. Muito obrigada, Obrigada. doutora. E até uma próxima. Obrigada.